Hoje, dia 8 de novembro de 2023, estamos na residência do casal Jocely e Aldino Larsen para gravar entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistada eu, professora Ilha. O seu Aldino, sobre os dados pessoais, o item 1. Qual o seu nome completo? Aldino Larsen. Qual a sua descendência? Dinamarquês. Como é o nome dos seus pais? Alípio Larsen. E a mãe? Teobaldina Breitenbach. Qual foi o local de nascimento dos seus pais? Não sei. Onde eles casaram? O senhor lembra? No Rio Grande do Sul. Município? Três Passos. Espaço. Quantos filhos seus pais tiveram? Cinco. Teu pai, tua mãe, Então. 12 filhos. Da nossa geração? Os seus pais, seus irmãos. 6 mulheres, 6 homens. 6 mulheres, 6 homens, 12. Onde o senhor nasceu? Em que data? Três Passos. Três Passos. Em que data? Data. Dia 1º de janeiro de 1936. Seu estado civil? Casado. Qual a data do seu casamento? Não sei. Qual o nome da sua esposa? Jocely Brimbate Larsen. Qual o nome dos seus filhos? Claudionir Larsen, Álvaro Larsen e Lucy Larsen. Vou para a dona Jocely, os dados pessoais. Qual é o seu nome completo? Jocely Brembate Larsen. A sua descendência? Origem italiana. Qual o nome dos seus pais? Luiz Brembate e Jurema Venção Brembate. Qual a data de nascimento dos seus pais? (12 de novembro, acho que de 1914. Esse eu não tenho bem lembrança, né? Mas eu acho que é mais ou menos. Onde eles se casaram? Onde foi o casamento deles e em que ano? O casamento foi em Santa Catarina, no Turvo. Agora a data, certo, eu não sei. Quantos filhos eles tiveram? 10 filhos. A senhora nasceu em que data? 3/7/45. Seu estado civil? Casado. O nome do seu esposo? Aldino Larsen. Casaram em que município? Santo Antônio do Sudoeste. Aqui no Paraná, já. Sim. Antes de Santo Antônio, seu Aldino, o senhor veio de onde? Três Passos. Três Passos. Não, Três Passos não. Portela. Portela. Tenente Portela. Rio Grande do Sul. E a dona Jocely? Santa Catarina, Nova Roma. Meleiro lá, o município era. Que ano que a senhora veio para Santo Antônio? Eu vim com 7 anos de idade. Então, eu estou com 78. 71. E seu Aldino, que ano que veio de Portela? 24 anos. Ele com 24. E daí se conheceram em Santo Antônio, Sudoeste. Namoraram, casaram lá. E vieram aqui para esse dia. Sim. Já tinham filhos quando vieram para cá? O Lúcio.
Qual que era a atividade econômica de vocês lá em Santo Antônio? O que vocês faziam lá? Quando nós casamos, ele já tinha um botequinho lá e tinha um pedacinho de terra, então um pouquinho na lavoura e um pouquinho no boteco. Os dois trabalhavam junto na propriedade Sim. E no comércio. Uhum. Sobre a vinda do casal para Itaipulândia, qual foi o motivo de saírem de Santo Antônio para vir para Itaipulândia? Eu vim na frente. Vim em cima de um caminhão, tinha 30 e poucas pessoas em cima desse caminhão. Cheguei na região aí, puro mato, vi como é que era a região, as terras, que é terra muito boa, e enxerguei um progresso para quem quisesse alguma coisa futuramente. Voltei para casa, Santo Antônio, convidei ela, vamos para lá. Ela disse, por quê? Porque eu gostei de lá, que é essa região. E assim ela concordou e viemos e se estabelecemos aqui. E aí então ela pegou o compromisso de lecionar aqui em Itaipulândia, essa região. E aí então um ano ela lecionou aqui, que obedecia São Miguel do Iguaçu, na época, como município. E ali seguimos. Depois daqui fomos para Sol de Maio. Quando o senhor veio de caminhão para conhecer aqui, que informações que tinha sobre essa região? O que vocês ficaram sabendo lá em Santo Antônio sobre essa região? Terra boa! Terra boa! E já tinha vindo uns conhecidos antes de nós, né? E a senhora logo concordou em vir? Sim. Essa propaganda, essa compra das terras aqui naquela época, era de boca em boca ou tinha corretores que faziam? Não havia documento. Quando foi para essa transferência daqui de Itaipulândia para Sol de Maio, com a oferta lá, ele só me vendia esse lote de 20 por 45 se eu deixasse ela lecionar um ano lá em Sol de Maio. Eu concordei. 20, comprei fiado. 20 por 45. Naquela região lá. E ali assim coloquei uma casinha lá. Nessa casa eu tinha que botar 2 tábuas. E daí deixar um espaço, depois colocar mais 2 para ficar de em pé. Porque não tinha madeira para completar. E assim seguimos. E ali comecei a vender umas cachaças. E eu nunca fiz nada. Quem fez foi essa minha mulher, essa que está junto comigo até hoje. Não me despachou ainda. Quase. Então, quando vieram para cá, que adquiriu terra, sabiam da questão de posse ou escritura? Sabia. Claro que sabia. E aí começou uma briga. Gente que vinha de fora, do tal de Marcos Costa, de Cascavel, que se intitulava proprietário de uma certa área. E aí começou a brigar com o pessoal. Ele querendo se estabelecer, se colocar a escritura dele e a briga dele com os colonos. E eu fiz amizade com ele. Então eu fui levando assim, eu levei sorte, que eu, em vez de eu me empanar com os colonos contra ele, eu achava que ele teria certos pontos de razão. Então que ele tinha uma escritura. E os colonos não aceitavam, porque não havia escritura. Até que sucedeu que ele não foi matado em Foz do Iguaçu. Esse proprietário dessa região que ele se titulava dono. E aí
Depois disso, começou uma conversa de Itaipu, que ninguém acreditava. Nós já vamos chegar lá na questão de Itaipu, só um pouquinho. A questão do Marcos Costa, que o senhor jamais gente citou, ele só era alguém que tinha algum título? Ele tinha algum cargo do governo, algum cargo público ou não? Isso eu não sei porque a gente é muito gênio, né? Só que sempre prevaleceu, a escritura dele sempre prevaleceu. Ele era... título, ele tinha escritura. Tinha escritura. Ele era agremessor, assim, daí ele entendia em documento de terra. Mas antes disso, nós viemos morar aqui, né? Uhum. Daí o Neta Borda, que já morava aqui, ele também deu um lotezinho para nós construir a nossa casa, para mim licionar aqui, né? É que a minha sogra e o meu sogro vieram um ano antes, foram morar lá na esquina gaúcha, né? Daí a gente já tinha um apoio, né? De mais gente da família. Daí irmão do Albino, um deles que mora ali em Santo Inês, veio junto com nós no mesmo caminhão de mudança, veio um irmão do Albino junto, e o outro veio depois. Também a família Larsen. E a família Brembati? É só eu que vim. Todos ficaram em Santo Antônio do Sudoeste. Depois, dali uns anos, veio um irmão meu e morou um tempo aqui, mas pouco tempo, depois foi embora. Nessa viagem de Santo Antônio da Itaipulândia, Aparecidinha, veio junto com vocês um irmão do Aldino. Um irmão, a sogra dele, cunhado, e mais família Siebre, que morou na esquina gaúcha, veio junto no mesmo caminhão. Nós estávamos, no caso, nós, o irmão do Aldino, o Siebre, o filho casado, e o pai e a mãe, e a filha do Siebre, com o marido. Era um monte de gente em cima do caminhão. Então, eu ia pedir qual meio de transporte foi usado um caminhão. Uhum. Esse caminhão era da família ou foi contratado? Foi contratado. De um que é casado com a minha irmã. Já era casado com a minha irmã. A senhora lembra dos locais que passaram de Santo Antônio até chegar aqui? Eu sei que chegamos em Medianeira já de noite. Daí fomos dormir. Pegamos um hotel, só eu e o Aldino, com o Lúcio, que era pequenininho, e o meu cunhado, então, que era o dono do caminhão, né, e o motorista. Daí dormimos até umas horas, daí começou um tempo que ia chover, daí levantemos, os outros tudo dormindo no chão, assim, embaixo do caminhão, né? Isso em Medianeira. Tinha um hotel lá, um hotel assim. Daí, com medo da chuva, né? Viajemos. Quando cheguei perto de Santa Terezinha, estragou o caminhão. E daí também o tempo abriu, não choveu. Porque se chovesse, não entrava, né? Eu sei que daí o meu cunhado lá mexeu lá e arrumou o caminhão. Daí viajemos. Daí no outro dia, daí já clareou o dia, daí ele arrumando o caminhão. Daí no outro dia nós chegamos aqui. Então o caminho que vocês fizeram para chegar aqui foi Medianeira, São Miguel, Santa Terezinha, Foz, e subiram pela rodovia até Itacorá para ir, daí vir. Tinha aquela estrada para cá acho que entre Santa Terezinha e Foz, tinha uma estrada que entrava e saía lá
perto do Pasto Coelho, por lá, para cá ainda. Alvorada. Daí da Alvorada vinha para Itacorá, daí entrar para cá. Não tinha como vir de São Miguel direto para cá? Não, ali. Aqui de Aparecidinha até a ponte ali da Fazenda Apolo, era puro mato, só tinha de carroça, dava de ir. Mas era uma estrada no meio do mato. Como foi a viagem, assim? A senhora já citou a questão do... estragou o caminhão. Teve mais algum outro incidente na viagem? Não, só o tempo que se armou para a chuva, daí já foi uma preocupação, né? Porque se chovesse, que a gente não pudesse vir, e ficava quantos dias vezes na estrada, né? E daí tivemos sorte, que daí só se armou e não choveu, e daí estragou o caminhão, mas também não foi muita coisa, aí chegamos no destino. Quanto tempo durou essa viagem de Santo Antônio até aqui? 2 dias. Como é que eram as condições das estradas na época? Era tudo estrada de chão. A senhora citou que fizeram uma parada por noite, né? Pararam em Medianeira. O que trouxeram nessa mudança? Nós fizemos as coisinhas de casa, que não tinha muito, né? E lá nós matemos 3 porcos que nós tínhamos, e antigamente fritava tudo e colocava nas latas, né? Daí tinha banha, tinha carne de porco. As coisas de casa, assim, para... E como era assim a paisagem chegando aqui na região? Nós fomos morar ali perto do Silo da Lar, né? Daí tinha aquele pedaço derrubado. Aqui era estrada e outra estrada que ia para o Botafogo ali. Daí era aquele paradão de mato, né? Dos 2 lados. Dos outros lados já tinha o Neta Borda, tinha um potreiro. Daí já pegava bem no canto onde nós morávamos. E do outro lado, daí já tinha lavoura dos Taborda também. Aquelas lavouras assim, derrubadas, a machado, aquelas gaiadas bem altas que ficavam no meio da lavoura, né? Para chegar até aqui, passaram pelo Rio Iguaçu, em 2 pontos. A senhora lembra como é que foi essa passagem pelo Rio Iguaçu? Não, nós passamos só um ponto. Ali em Capitão, não passaram? Não, nós viemos por Capanema, na balsa, né? E aqui no parque também passaram? Na Capanema é perto ali do parque, né? Que não é muito longe, ali onde tinha a balsa de Capanema. Então a senhora chegou aqui, qual foi a sua sensação de vir? Gostou? Você se sentiu apavorada? Não, eu sempre fui animada. Eu estava pensando com a dona Juscelia, seu Odino, sobre a viagem, sobre a mudança para cá, do que veio. Vou deixar só o que ela passou. O item 5, sobre os primeiros tempos em Itaipulândia. Seu Odino, o senhor lembra da data da chegada em Itaipulândia? Não. Não, Juscelia. 20 de janeiro de 1964. Foi de manhã, tarde, final da noite? De tarde. Quando chegaram aqui, aonde se instalaram?
na casa onde foi feito para a escola, né? Que era ali perto do silo, ali para baixo. Era aquela casinha quadradinha, assim. Tinha uma varandinha atrás. Daí eu e o Aldino, com a nossa mudança, dentro. E o irmão do Aldino, daí na varandinha atrás. Ele com a sogra e tinha, acho que 3 filhos na época. E o cunhado. E daí essa construção era para a escola. E ficaram muito tempo morando nessa construção? Não, pouco tempo, porque daí logo nós fizemos um galpão assim para nós morar, e daí no mesmo ano, logo eu já comecei a dar aula, daí era naquela casa. E essa casa que vocês construíram depois, não a escolinha, a outra, tem como descrever como era essa casinha? Quantos cômodos tinha? Era um galpão que tinha 2 varandas e um vão no meio, né? Daí nós morávamos numa varanda e na outra daí era para guardar as coisas. Porque nós trouxemos também, você perguntou o que nós tínhamos trazido. No caminhão só veio a mudança, mas depois o Aldino voltou a buscar a carroça, os cavalos, vaca, uma novilha, daí a vaca do irmão dele também, que criou na estrada. Com a carrocinha de cavalo, daqui para Santo Antônio. Não, veio de lá, né? E o irmão do Aldino, daí, sentava em cima daquela gaiada lá e chorou um dia. Falou, a minha vaca vai criar e vai morrer o terneirinho. Esperando, né, a vaca. Daí chegou o Aldino com a carroça. E eu vindo com a carroça. Com aquela vaca, com o terneiro em cima, cuidando do terneiro e a vaca puxada na carroça de atrás. De lá de Santo Antônio para cá. Quantos quilômetros dá isso? Eu acho que dá perto de 300. Não dá 300 porque pelo parque aqui era mais perto, mas de 250 para mais dá. Já havia moradores ali quando chegaram aqui? É? Havia, tinha a família Pinheiro, tinha a família Machado, tinha os Taborda, que eram uns quantos, o Neta Borda, o irmão dele, Isaías Taborda, Jango Verdun, que era cunhado do Neta Borda, outro Jango, era 2 Jango, os 2 cunhados do Neta Borda. Quem comercializava, vendia as terras aqui, era o Neta Borda. Como é que é? Quem vendia as terras aqui, as posses, aqui na minha Aparecidinha, era o Neta Borda. Não. Nós viemos... Cada um tinha seu pedaço, né? Já tinha os proprietários, né? Da região que tinha mais terra aqui era o sargento da Foz do Iguaçu, agora esqueci. Sargento Dias. Da Sargento Dias. Que é ali no Caramuru, na região, né? ali do Natal Baixo, ali. Ali era a área dele, né? Vou questionar a dona Juscelie agora, que depois a gente continua. Então, esse primeiro ano, o seu Aldino, ela já comentou que mais envolvido com a questão do pequeno comércio, né? E a dona Juscelie foi ser professora. Quando veio de Santo Antônio para cá, já vinha sabendo que ia ser professora, trabalhar como professora? Sim, nós já viemos sabendo. Que quando veio antes aqui, já ficou acertado. Por isso que daí o Neta Borda arrumou esse pedacinho de terra para nós, assim, um lote, né? Onde tinha a escola e o nosso galpão do lado. E daí ele prometeu de vender um pedaço de terra para nós. E daí passou o ano, ele não concordou de vender,
Daí nós não quisemos ficar ali só para mim dar aula e ele não ter o que fazer. Daí nós resolvemos sair daqui. Daí fomos para Sol de Maio. Que aqui, na verdade, nós só vendíamos umas coisas, não tinha comércio. Como eu dava aula, daí nós íamos em São Miguel, de carroça, né? Daí a gente trazia açúcar, sal, cachaça, que vendia muito, mas vendia assim em casa, não tinha. Para ser professora, a senhora chegou a fazer algum teste, alguma prova? Não, eu só cheguei e também não sabia muita coisa, né? Mas daí tinha 23 alunos na época. Qual que era assim, o nível de estudo da senhora? Em que série que a senhora tinha estudado? Eu estudei só até a 4ª série. Eu fiz 2 anos a 4ª série. Depois, daí eu fui um ano em Santo Antônio do Sudoeste. E daí a segunda vez eu parei lá em Chapecó, no Colégio das Irmãs. Daí lá eu fiz a segunda vez a 4ª série. Daí... Essa escola, a sala de aula, como eram 23 alunos, a senhora trabalhava de manhã e tarde ou só num período? Só de manhã. Só de manhã. E a senhora pode descrever para nós como era essa escola, o que tinha nessa escola para poder trabalhar? Tinha uma mesa assim, feita de madeira, o quadro, os bancos assim, tudo pregado no chão, né? A casa assim não tinha só os buracos da janela e da porta, mas não tinha porta. No inverno, assim, aquele frio, era tudo aberto. E daí eu dei aula um ano e não fizeram. Passou o ano que o Neta Borda que fez a casa, né? Porque ele que queria, ele que prometeu, né, para mim vir. Prometeu para o Aldino, quando ele veio conhecer, né? E enquanto a escola, professora, a senhora tinha orientação, recebia material? Alguém trazia, ia buscar onde? Era em São Miguel que ia buscar. Mas assim, de vir aqui, só no fim do ano que veio lá de São Miguel, o inspetor de ensino, que no dia do exame, né, que no fim do ano era o exame dos alunos, daí veio em 2, daí para fazer Eu sei que quase todos passaram de ano. Eu fui bem, assim, ensinei bem o que eu sabia. Dó que eu joguei fora o livro. Joguei quando vim morar aqui. Guardei, daí pensei, o que eu vou levar isso? Se tivesse guardado, podia estar lá no museu. Quem pagava o seu salário era o município de São Miguel. Sim. Esse salário, ele era bom na época? Eu acho que era igual um salário mínimo hoje. Que a gente ia lá em São Miguel e comprava lá umas coisas, um saco de açúcar e farinha, e já ia tudo, o salário. Como é que a senhora fazia para sair aqui de Aparecidinha para ir para São Miguel para receber o salário? Nós ia de carroça por aqui, ou senão tinha que ir por Foz, né? Para ir de ônibus, daí tinha que ir em Itacorá, pegar o ônibus, ir para Foz e daí São Miguel. Então era mais fácil ir por aqui, de carroça ou a cavalo. Mas nós ia quase só de carroça, porque era uma vez por mês que ia, né? Daí saía de madrugada, daí chegava no dia lá. Daí no outro dia saía, daí pousava. Tinha vez que pousava lá em São Miguel mesmo, na casa do pai do Dr. Medeiros, para cá no Ipiranga.
volta e meia nós achávamos uma casa, que daí se encostava no porão, assim. A gente já levava as coisas na carroça, né? Não dependia dos... Então, em 1964, quando a senhora foi professora da Escola Carlos Gomes, né? Para ir para São Miguel, para receber o salário, gastava dois dias. Sim. 2 dias sem aula daí, né? E lá, como é que recebia o salário em dinheiro? Pegava no banco, na prefeitura? Tinha vez que pegava na prefeitura, mas a maioria a gente já pegava lá num que tinha... Não era mercado antigamente, onde vendia, assim, essas coisas de comer, né? Era Antoninho... Verona. Não, o Verona era o contador, depois quando eu tinha... Era cunhado... Fraga. O Antoninho Fraga. Ele era tio do Dr. Luiz Medeiros. Ele tinha um comércio lá, né? Então, a família Larsen ficou aqui em Aparecidinha do Oeste, e Aparecidinha ainda não estava localizada aqui onde está a sede do município hoje. Era no outro lado do córrego, aqui, né? Ficaram 1 ano aqui. Bem certo. Depois desse ano que ficaram aqui, seu Aldino, para onde a família mudou? Fiquemos Itaipulândia. Não, Itaipulândia não. Itacorá. De janeiro, nós ficamos até setembro no Itacorá mesmo. Isso em 65, daí? E daí em setembro nós mudamos já em Sol de Maio, onde daí nós já tínhamos esse pequeno período em Itacorá. O que a família fez para sobreviver? Qual que era a atividade econômica? Nada. Esperando eles fazer a casa da escola lá em Sol de Maio para mim ir dar aula. Só que daí passou o ano, eles não fizeram, e nós também fizemos um negócio lá, troquemos uma trilhadeira, troco da madeira para nós fazer a casa, e daí o cara nunca entregava essa madeira para nós. Daí levou quase 1 ano para nós. Bom, nós fomos em janeiro, em setembro que nós pudemos ir para nossa casa, lá em Sol de Maio. Né? Daí a gente sobreviveu gastando o que tinha, nós tínhamos umas criação e tinha umas coisas assim, daí a gente ia vendendo e não gastava muito, né? Porque luz não tinha, água não gastava, era só nós 3. E o Aldino gostava muito de caçar, né? Daí ele se enturmou lá com um que era cabo da polícia. O cabo da polícia militar. Nós caçávamos 30 dias por mês. Um dia eu convidava ele. Daí no outro dia ele me convidava. Era o comandante do município de Itacorá, o comandante da militar, né? Ele era comandante e polícia, tinha só ele, né? Então nós vamos falar sobre caça mais na frente. Então lá a família se instalou em 65 em Sol de Maio. Daí lá compraram uma propriedade? Não, lá nós compramos só um lotezinho, tá? O Vitorino Bogo vendeu para nós, para mim dar aula lá, né? Mas era um pedacinho. Depois compramos mais um pedacinho deles mesmo. E daí lá nós já começamos com um boteco, assim, mais... Era um boteco de antigamente. Daí nós vivíamos do boteco. Daí ficamos 9 anos e meio lá naquele lugar, do boteco. Essa casa que construíram lá em Sol de Maio, como é que era essa casa? Era uma casa de 7 por 9. Aí tinha a cozinha, um quarto, era só nós 3, e daí o resto assim era o boteco, na metade da casa.
Dali 1 ano, 2, aí nós já aumentamos um pouco a casa. Ser mais uma varanda. Quando foram ao Sol de Maio, já tinha muitas famílias morando lá? Tinha. Do interior, na Polônia. Né? Lembram de algumas famílias? Tinha o Vitorino Bogo, que era bem vizinho nosso. Tinha o Filhinho Tavares. Tinha Arlindo Scapini. Tinha o Jimenez Benítez. Tinha o Wegeber. Gever. O Cavalieri. Tinha o Clementão. O Clementão. Um baiano que morava naquela estrada de Missal, de Sol de Maio para Missal, que lá é longe um morador do outro, porque eram poucos moradores, né? Então tinha esse baiano nessa estrada Daí logo já, não demorou muito, foi o Natal Baixo, morada aí um pouquinho para frente, né? Mas O material para essa casa foi coberta com telha ou era de tabuinha também? Sabe que eu não me lembro? Eu acho que foi com telha. Eu não lembro. Eu acho que foi com telha já. Sabe que eu não me lembro? Já tinha cerâmica na... Tinha no Itacorá, tinha. O Itacorá já era. Tinha hospital, tinha posto de gasolina, tinha comércio, tinha o cartório. Esse que veio Clementinho. aqui já estava lá. Tinha madeireira, laminadora, oficina mecânica. Itacorá já era grandinho. A propriedade era servida de água? Nós tínhamos poço. Quando nós fomos morar lá, nós pegava água no outro morador que era bem encostado nosso, o Max Auler, que veio morar aqui. Ele morou ali perto da Neiva, lá, a nossa comadre. Ele era o padrinho do Cláudio, o nosso, o segundo filho que nasceu lá, quando nós fomos morar lá, daí eles foram padrinhos. Daí nós ia pegar água lá, que ele vinha tinha tocado carneiro, eles falavam. Vinha lá da sanga, lá embaixo. Daí nós pegava água lá, era uma beleza lá. Porque vinha água, né? É tipo um encanamento de água. Era carneiro que eles falavam, que tocava e vinha. Depois nós fizemos daí o poço, daí era poço. E energia elétrica? A luz? A luz demorou, mas depois veio. Mas veio só lá, por causa do Marcos Costa, ele era... Não sei, porque daí só uns 2, 3 que tinha luz. E como é que a família iluminava a casa à noite? Com aqueles liquinhos e velinha de querosene, né? E o banheiro, como é que era? O banheiro era patente lá atrás e depois nós fizemos assim um quartinho lá para tomar banho, mas só para tomar banho, né? Com aqueles galão que botava água dentro e puxava com a corda, né? Mas depois, senão era na bacia mesmo. Mas lá na propriedade em Sol de Maio chegaram a ter energia elétrica? Sim. Depois, quando nós saímos daquela casa, que fomos para outra casa pertinho, já não tinha. Era só lá naquele. Consegue lembrar que ano que foi isso, que chegou energia elétrica lá? Eu acho que foi 65. Acho que uns 70 por aí. Quantos anos moraram lá em Sol de Maio? Moramos mais de 10 anos. Acho que uns 13 anos. Daí começou o Itaipu, daí nós resolvemos vir para Medianeira.
Quando o lago do Itaipu começou a encher, daí nós viemos para Medianeira. Daí ficou um canto lá, né? Não tinha mais estrada. Quando chegou a legalizar a terra, lá em Sol de Maio, quando o senhor comprou a casa lá, a propriedade, já tinha escritura ou também era posse? Não havia escritura. Onde nós compramos lá não tinha escritura. Tinha uns pedaços que tinha escritura. Daí havia umas escrituras desse tal de Marcos Costa, mas localizada, se fixando em cima das terras dos colonos, que para eles era um dono, porque naquele tempo era assim mesmo, ensinaram o pessoal a não ter documento. E aí, quando veio Itaipu, as escrituras desse Marco Costa prevaleciam. Mas daí o Itaipu não pagava as terras para o pessoal sem escritura. Daí veio o INCRA. O INCRA titulou esse pessoal. Por isso que prevaleceu a escritura do Marco Costa, porque quando o INCRA titulou esses colonos, o título dos colonos era um, e esse que é da terra do Marco Costa, daí era uma coisa, era diferente o documento. Então daí nessa altura prevaleceu o documento do Marco Costa, né? Mas então daí o Itaipu indenizou o título do INCRA, não a escritura. É que daí teve a medição do INCRA, que as escrituras do Marco Costa não pegava todos os moradores, pegava umas partes, né? Como tinha o Simone, o pai do Darcy Simone, ele tinha uma terra bem perto de nós lá, que tinha escritura e aquela escritura valia. Outro morador também tinha uns pedaços. E eu acho que era igual a do Marco Costa. E não pegava tudo os moradores. Daí o INCRA deu o título para quem estava vivendo na terra. Tinha que... Para todos, se vivesse ou não vivesse, se tivesse a terra lá, que não tinha ninguém em cima, mas o INCRA titulou esse povo tudo. Com escritura, sem escritura, prevaleceu daí o título do INCRA, não a escritura. Mas com isso a família do Marcos Costa deve ter perdido muita área. Ele já não tinha mais Mas ele não tinha uma área dominada por ele. Porque ele já tinha vendido uma parte. E daí onde ele tinha lá, daí aquilo ele já era morto, os herdeiros receberam daí. Assim, que ele tinha uma parte lá que ele considerava então a sede lá do Marcos Costa. Mas daí os filhos dele, a mulher e os filhos tomaram conta dessa posse. No item 8, que é a posse da terra, o senhor, quando adquiriu lá, pagou integralmente a propriedade. Sim. Alguma vez o senhor chegou a ser ameaçado com relação a posses? Não. A bagunça que a gente ouvia falar que tinha na Não, região? mas no interior, no meu vizinho, tinha muita invasão de pistoleiros e coisas. Muito. Mas e qual era o motivo desses conflitos, dessas invasões? Tinha os proprietários que estavam em cima com posse, que eram posseiros, que eles consideravam dono, daí vinha o pessoal com a escritura, para localizar a escritura em cima dessas áreas. E essas escrituras, eram escrituras verdadeiras ou eram coisas O que pareceu era para ser verdadeira. Em que ano que foi assim mais forte, essa questão dos conflitos de terra? Eu não me lembro esse tempo lá, que tempo foi. Eu não lembro. Eu acho que fazia quantos anos que nós morávamos lá. Que tinha um povo de Guaraniaçu que queria ser dono. É os que dono Tem que mais veio, gente que sabe é o que veio trazer, história. esse que ele falou desse pessoal de Guaraniaçu, é o que era para ser os proprietários de uma área.
é o que veio trazer a morte do Marcos Costa, que eles já vieram com as intrigas de lá e juntou para cá, e aí morreu as pessoas aí, e eu estava sabendo porque eu estava no meio do rolo, que eu era amigo do Marcos Costa, nunca achei que ele tivesse errado, e amigo dos colonos, então por isso que eu fiquei sabendo muito das coisas deles lá, e no meio desse caso, que um pistoleiro desse lá de Guaraniaçu, Guaraniaçu, esqueci o nome deles lá. Mataram esse homem lá dentro da Foz do Iguaçu, que é esse Marcos Costa. Como é que foi essa morte do Marcos Costa? O pistoleiro, assim, também eu estou contando o disco que veio, o disco de lá, por dito, né? Porque a gente não estava lá, né? Esse pistoleiro já era conhecido de lá de Guarani, ele estava já habitando na região, campeando esse Marcos Costa para matar. E daí lá no Banco do Brasil, quando o Marcos Costa saiu do banco, na rua lá, matou ele com arma curta, né? Lá dentro da cidade. Lá. Na cidade de Foz? Foz. Além da região do Sol de Maio, lá que tinha esses conflitos, souberam mais de outros conflitos aqui no município, sobre terra? Eu acho que não, né? É pouco. É que a gente também não tinha muita comunicação, né? A gente era aqui, rádio não tinha nada, né? Mas eu acho que não. Daí esses conflitos foram resolvidos com a titulação do INCRA? Com a documentação do INCRA que acabou com isso. É que daí quem tinha escritura e quem não tinha, tiveram que fazer tudo igual. Né? Daí foi pago para o INCRA, né? Cada um pagou. E por que o INCRA entrou a titular essas terras aí? Porque no Brasil é assim. Se não tem documento, uma hora tem que fazer. E aí então a área dá aí uma infinidade de terras boas ali e sem documento. Os bancos não podiam financiar também, porque as escrituras não tinham validade. O Itaipu não pagava se não era e o Itaipu também, daí veio essa. Por isso que veio. Agora que eu esqueci, o Itaipu trouxe esse movimento do INCRA para titular as terras, porque que o Itaipu, para pagar os colonos, precisava a escritura legal. E a escritura legal só surgia depois de ser o INCRA titular esse povo tudo. Que daí o documento do INCRA é que valeu. Ficou valendo para esse pessoal. O item 9 sobre as atividades econômicas iniciais. A atividade econômica da família, quando chegou em Sol de Maio, em Aparecidinha, a gente já conversou, do senhor foi o comércio. E a senhora? Eu comércio também, porque quando fizeram a escola lá, daí o nosso boteco cresceu, daí para mim não compensava mais ir dar aula. Eu que cuidava o boteco, né? Daí já veio outros professores. Atualmente ainda exerce a atividade no comércio? Qual que é a ocupação da família? Lavoura. Agora é lavoura. Quando se instalaram lá, chegaram a ter algum tipo de plantação? Ou era só o comércio mesmo? Nós era só o comércio. Não tinha nenhum cultivo de horta, alguma coisa assim para o consumo? Não. Depois, mais dali Daí começou a mudar. Daí nós compramos um pedacinho de terra emendado onde nós morávamos, da mesma que cedeu o quadro lá para nós fazer a casa. Daí eu sei que o primeiro plantio, plantemos feijão, estava bonito. Veio a geada, matou tudo. Nesse comércio, o que principalmente se vendia? As coisas de comer, né? Cachaça. E nós tínhamos meio de tudo. Tinha calçado, tinha
roupa em metro, assim, que antigamente vendia muita roupa em metro. Tinha coisa de panela, bacia, todas essas coisas. O que precisa numa casa, nós tinha tudo. Nós vendia arame para fazer cerca, todas essas coisas de colônia. Era assim já um boteco meio grande, né? Porque isso aí não foi, começou de um jeito e continuou do mesmo jeito. Começamos vendendo umas cachaças, 1 quilo de erva, 1 quilo de açúcar, comprava uma bolsa de açúcar e a Jocely, naquela balancinha de vara, pesava um saco de açúcar, eu acho que umas 60 vezes, pegando meio quilo, pesando aquilo lá para vender para os colonos, com aquela balancinha de vara. Mas lá em Sol de Maio já não, daí não. Quando nós começamos... Não, eu estou falando do começo, né? Daí mudou, daí de repente daí já tinha a balancinha, a Filizola, essa outra balança, né? Mas então o que eu quero falar que não foi do começo e o fim igual. No começo era umas garrafinhas de cachaça, a querosena num galão de 20 litros, uma lata de lata assim, né? Com a querosena então trazia o litro, que os colonos compravam a querosena, né? Então, com aquela bombinha ali para encher o litro. O tipo de bodega era assim. Só que nós começamos a melhorar e fomos melhorando. Pelo fim, daí começamos a mudar, como ela quis dizer do começo. No começo era um jeito, depois mais para frente era outro. Mas chegou o ponto... Continuou. Chegou o ponto que... Eu duvido que você disse uma coisa que nós não tinha para vender. Nós tinha de tudo. Roupa feita, roupa em metro... munição, porque naquele o povo caçava muito, né, bastante bicho, então tinha de tudo. Eu não lembro, ferramenta, eu não lembro de uma coisa que dizer que era para a bodega ter, e nós tinha tudo. Que agora tem os mercados, tem a casa de ferragem, a roupa feita, nós tinha tudo, então, pelo fim, né. E para Sol de Maio dava quantos quilômetros de Itaporá, mais ou menos? 5. 4, 5. E para Santa Helena? 30. Depois, para o outro lado era para Santa Helena, né? Sim. Na época tinha o ônibus de Foz a Santa Helena, vários ônibus. Quando nós fomos morar lá já tinha ônibus que fazia linha de Guaíra a Foz. E essa atividade econômica, ela ficou até vocês estarem morando lá em Sol de Maio. Daí quando... Nós, dali um tempo, daí nós já compramos mais terra, que negociamos com o Marco Costa, ele financiou para nós, daí nós financiamos no Banco do Brasil de Foz, daí nós já tinha maquinário, já tinha estocado um eito de terra. O tempo veio fazer nós mudar de nível, né, de situação. Daí nós paramos com o boteco, daí nós toquemos só lavoura. Lembra que ano que foi que fecharam o comércio? Pararam com o comércio? Em 73. E passaram a ser agricultores, Sim, com a terra. Já nós era agricultor e comércio. Daí... Na época começou, porque nessa altura, para o fim, eu comprava produto, comprava e levava para fora e trazia coisas de fora. Começou, daí a LAR, naquele tempo era Contrefal, começou a comprar cereais na região e eu julguei o nosso grau de escolaridade, meu e dela, que nós tínhamos, era fraco para um comércio forte. Daí dos dois eu pendi. Ou eu sigo no comércio, ou eu paro com o comércio e sigo na colônia. Aí eu resolvi parar com o comércio. Daí vendi a casa da bodega lá para um outro lado, troco de uma área de terra. Daí eu passei só para lidar com as terras, né? E passei a bodega para o outro lá. Lá em Sol de Maio, 8 e 11, sobre a presença indígena paraguaia, chegaram a saber, ou tiveram contato com indígenas? Não. Lá era Paraguai. Tinha conversa. Lá para a banda de Foz do Iguaçu, tinha um lugar lá que tinha uns morenos lá morando lá, daí eles inventaram que era um ponto de indígena lá, mas não era nada. Era tudo Foi Paraguai. inventado. Depois, com os anos que veio, daí a mudança que os espertos políticos começaram a inventar que tinha os indígenas lá, e daí fizeram aquele ponto lá de São Miguel do Iguaçu, ali no Inca,
que aqueles indígenas ali, gente do Paraguai dali, não tinha os indígenas ali. É daqueles, eles inventaram aquilo ali. Mas esse ali foi inventado. E trabalhadores paraguaios tinham muitos ali na região do Sol de Maio? Tinha como? Não era muito, mas tinha. E como é que era a relação deles com os outros moradores? Bom, gente boa. E nós se acertávamos tempo. E eles trabalhavam para... Tinha uns que eles tinham um pedacinho de terra deles, tinha outros que não tinham, daí trabalhava só deles. Mas só gente boa. Sobre o cotidiano do trabalho, ali nos primeiros tempos, como é que era organizado o trabalho da família? Tinha atividade separada para a dona Jusceli, para o seu Dino? Não. Quando era o boteco, eu que tomava conta. Quando comecemos com a lavoura, eu sempre estava de ponteira, né? Tinha os funcionários, nos bancos, quase sempre era eu que ia. Daí eu sempre fui a ponteira. E como é que a senhora organizava o trabalho da atividade econômica, o comércio e a lavoura, com as coisas da casa, roupa, comida? Eu sempre tive, assim, empregada para fazer o serviço de casa. Desde lá no início já? Sempre. Desde que nós começamos, quando estava aqui, não, né? Aqui daí era só eu que fazia tudo, porque não tinha... Mas daí quando começou a crescer o comércio, eu já tinha um que ajudava um pouco no comércio, porque o Aldino nunca me ajudou nada, assim, de atender o pessoal, era só eu, né? Não era muito grande. Eu sempre era o marido da professora. E daí eu sempre fui a ponteira. Daí paremos com o comércio, daí na lavoura. Eu gostava de ir lá, na lavoura também. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho interessante. Então, qual que era o papel da mulher naquela época lá? Aqui no caso a gente vê que... Tudo. Tem um diferencial. Tudo. O papel dela era tudo. Mas deixa ela perguntar mais. Como ela referiu. Ela mandava em tudo. Só que daí tem uma diferença do marido, às vezes, de obedecer, de ir para o lado das ordens ou não. Se achou que para aquele lado é o mais certo, continua. Dá a mão para aquele lado, né? E se não, daí o casal fica brigando um para um lado e outro para o outro. E como às vezes, se a proprietária da casa opina por um lado e o marido acha que é o mais certo, sempre acompanha aquele lado, que acha que é mais certo. Então aqui na família era a dona Jusceli, que era... Amanda Chu. Amanda Chu. Mas nem sempre ele obedecia, como eu queria. Mas foi levando, estamos até hoje aqui. No item 13, sobre o comer e o vestir. Como é que era a dieta, a alimentação da família naqueles primeiros tempos? A gente fazia tudo caseiro, né? Fazia o pão, era tudo caseiro. Comprar mesmo era só o sal e o açúcar. Óleo não tinha, era banha, né? Daí era feito, quando não tinha comprado os vizinhos, era isso. E plantavam alguma coisa também para alimentação? No começo não, depois quando nós paremos com o comércio, daí plantava mandioca, batata, milho, daí era igual. E árvores frutíferas? Já tinha quando chegaram lá em Sol de Maio? Ou depois foi plantado? Muito pouco tinha, era pouco mesmo. Lá um que outro que tinha algum arvoredo. No meio desse trajeto, eu tinha um time de futebol, meu. E a bodega, nós chamamos de bodega, né? A bodega é ela que atendia.
Só que eu mandava, ela trabalhava e eu mandava. Eu tinha um peão que eu peguei porque era um jogador bom no meu time, daí eu peguei ele de empregado na casa. Então ele trabalhava no mercado, na casa, ajudando ela. Daí eu deixei ele na parte do boteco para ajudar ela, né? Porque por uma altura em diante tinha bastante movimento. E nós tínhamos uma empregada, Almerinda, o nome dela. E o tempo foi passando. De repente veio madurando o negócio, que foi indo para o ponto que daí nós desmanchamos esse negócio, que agora a conversa foi no começo, agora está indo para o fim a conversa. Eles começaram a namorar. E, afinal, cada um garou seu destino. E daí, no meio disso, nós saímos, fomos para Medianeira. E os anos passaram. Daí voltei para cá. Quando eu chego aqui, eu começo a conversar aqui com o cara. E o cara me dá notícia do homem, esse que era meu empregado, aí para lá do Missala, ele morava lá. E daí eu digo, não, mas não pode, sim. Daí fui lá. Ele tinha casado com essa moça, ele era empregado por mês, ela era empregada por mês. Casaram. E quando eu fui ali conhecer os dois ali, ficou muito engraçado, né? Eles eram já avô. Eu fui lá visitar eles lá, ficou engraçado o caso, né? Que se ela era empregada, ele era empregado. Se juntaram, se casaram. E depois os anos passou, e daí eu fui achar ele na casa, ele sendo avô da família, né? Então ficou engraçado. E ele mora ali ainda, esse cara. Então eu tenho coisa assim que aconteceu, engraçado o caso, né? Nesse comércio lá em Sol de Maio, aonde que buscavam? Alguém trazia mercadoria ou tinha que buscar mercadoria para vender em algum outro local? Os viajantes passavam na frente. Era tudo. Era viajante. Eles levavam tudo lá. Daí comprava de quem passava. Do Eles já vinham com material pronta entrega ou tinha que fazer pedido antes? Pedido. Alguma coisa já trazia pronta entrega, mas a maioria era pedido. Ele já sabia mais ou menos, né, o que a gente... Então, muitas coisas já levava. Não tinha energia elétrica. Como é que faziam para conservar os produtos, tanto do comércio como da casa, os produtos perecíveis, tipo carne, essas coisas? Não guardava. Carne, assim, uma criação, ninguém matava, né? Porque só quando saía uma festa, porque não tinha como guardar. Porco, quando matava, era fazer o salame. A carne ia quase tudo no salame e os ossos lá, as coisas. Fritava e deixava na banha. No começo era assim. A questão de roupas e calçado também vendiam no comércio, né? Sim. E a senhora comentou que era bastante tecido. E tinha costureiras ou eram as famílias mesmo que costuravam essas roupas? Era as famílias mesmo. Cada uma vizinha fazia para outra, mas costureira mesmo não tinha. Era cada um se virar. E a confecção, a roupa pronta, tinha também alguma coisa? Tinha um pouco, não era muito, mas tinha. No final até tinha mais, mas no começo também era só alguma blusa, algum casaco, assim. Como é que era assim a roupa de trabalho dos homens e das mulheres? Começou a vir as brincuringa, né? Que eu vendia muito brincuringa. Daí os homens eram o brincuringa que prevalecia. E camisa era... Mesma coisa que agora. Não tinha muita diferença. E as roupas de passeio? Lá de cada ano, sim, a turma comprava as roupas, né? E daí fazia, quando tinha festa da comunidade, daí fazia o vestido novo. Mas não tinha muita coisa, não. Sobre
2014, o lazer. Quais eram as principais formas de lazer? O que a família, homens, faziam para passar o tempo, para se divertir? Eles lá tinham, no nosso terreno lá tinha o campo de futebol, daí jogavam futebol. Nossa, era nosso mesmo. E os homens jogavam canastra, nós, mulher, também nos domingos, jogava o baralhinho, canastra, e ia assistir os jogos de futebol que dava nas comunidades, no Itacorá. Tinha umas mulheres que iam, mas não muitas também, porque nem tinha transporte para muita gente. Mas... O senhor disse que tinha um time de futebol. Como que era essa questão de ter um time de futebol? A pessoa tem que ter as habilidades, as qualidades, né, para tocar alguma coisa. Como é que uma pessoa pode ser o dono de uma coisa? Eu comprei a terra. Eu fiz o campo, a picareta, a machado, cortando a árvore, para fazer o campo. E aí eu comecei a pegar o pessoal, um daqui, outro de lá, daí fiz o meu time. Daí tinha aliança para cá, tinha lá para a Banda Foz do Iguaçu, outro que tinha outro time, outro lá, e eu trocava o jogo. Fazia um triangular, um quadrangular. O triangular é 3, faz um jogo de futebol com 3 times, né? É triangular. Eu matava uma vaca, 2 cada jogo de futebol desse e não sobrava um pedaço de carne para mim. Desse jogo. Então era o meu time, era o time do Aldino com o time do fulano. Era assim. Eram os vizinhos, assim, que tudo gostava de jogar, né? O senhor investia algum recurso nesse time? Era o meu recurso, o que tinha que fazer, eu fazia. Mas o que o senhor gastava para ter esse time? Gastava depois do time pronto, depois do campo pronto, não tem o que gastar. Mas as bolas comprava. Também comprava. Não, claro, comprava as bolas, tinha que ter bola. Nem tinha uniforme. Não, sem uniforme. Era só as bolas mesmo. E a chuteira cada um comprava, e as meias. E o time costumava sair jogar em outras comunidades? Sim. Perto, né, assim. Da região em Roda, né? Daí geralmente era nós que dava o transporte. Como é que era o transporte? Em cima de um caminhão. Um dia eu tinha um jipe, e na época tinha um jogo aqui ali onde mora o Moreto, sabe? Moreto, né? Para cá ali tinha um lugar que era tal de Aliança. Ali tinha o time da Aliança. Então nós tinha um jogo lá, vinha um jogo ali, e embarcou umas mulheres no jipe, um jipão de capota de aço. E naquele tempo, nas baixadas, tendo a terra branca, então quando chovia, era um problema para passar. E tinha uma moça junto lá, que estava no carro, amiga nossa, tal de Tereza, e o jipe patinou, lá na terra branca, na baixada lá, e ela foi atrás para empurrar, e o jipe patinou e tapou ela de terra. De barro? Terra, né? Barro. E agora? E era a par do rio, né? E agora? Eu disse, eu sei. Como é? Você vai lá no rio, tomar banho, tira a roupa, e tinha uma árvore que ia por cima do rio. E daí você se enfia lá embaixo dessa árvore lá, e tira a roupa e lava, e bota secar, e nós ficamos esperando. Ela fez. Foi lá, entrou no rio lá, entrou embaixo daquela árvore, tirou a roupa, lavou a roupa, deixou isso secar um pouquinho, daí veio e nós seguimos a nossa viagem. Só foi com a roupa molhada, se ia esperar secar, não ia perder o jogo. E caçavam também? Caçavam? Caçava, e a parte engraçada, né? Porque isso é uma lenda que isso eu já cansei de falar, de contar, porque era engraçado. Eu tinha 2 cachorrinhos. E quando eu fui lá para Itacorá, isso dá tempo de Itacorá, né? O começo, agora estou falando do começo, não, depois tem do Sol de Maio. Perguntar de Sol de Maio, de Itacorá. Não, mas isso aí está na frente. Isso está na frente. A fita tem que começar no começo, né? E uma casinha de madeira, bem pequena. Era uns 8x8, uma coisa assim. Eu pagava 10, só que eu sou muito analfabeto, então eu não sei o 10 quanto era por mês.
O dinheiro naquele tempo, o que era? Que era 10. Que agora 10 pila é uma coisa, mas era naquele tempo, era 10 por mês. Então eu caçava, um dia eu ia caçar em Roda Cidade, que a cidade era um oco no meio, em Roda, tudo mato. Eu levantava, passava na casa do Cabo João, um cabo da militar, e nós ia caçar. De tarde nós trazíamos um pardo, um veado, um tateto, 2 para casa. No outro dia ele me convidava. Então isso já é uma brincadeira um pouco, né? Porque senão todo dia, mas parecido assim. Um dia eu convidava ele e outro dia ele me convidava. E assim nós cruzamos um ano. De repente, a Jocely falou para mim assim, Aldino, a dona Helena, que tinha o bolão lá, falou que lá em Sol de Maio, que daí agora já estou passando a bola lá para o Sol de Maio, onde nós moramos depois. Ela falou que lá tem uma encruzilhada lá, que é muito bom para uma bodeguinha lá. Vamos lá olhar? Eu disse, vamos. Que daí é ela que me convidou, que é a Jocely. Daí eu fui lá. Daí dali surgiu o negócio de nós ir lá para Sol de Maio. Daí, a vivência de Sol de Maio agora lá, caçada. Comecemos com a bodeguinha, mas a casa, nós não podemos terminar a casa. Se nós vendemos essa trilhadeira, que ele já falou antes aqui, eu tinha uma trilhadeira de tocada motor assim, e eu troquei essa trilhadeira com esse cara, o tal de... Como é que é o nome dele? Hã? O Trentine de Foz. Trentine, é. Um de Foz do Iguaçu. Troco de umas madeiras. Daí que eu levantei essa casinha lá, mas não pudemos terminar a casa, porque tinha que botar um pouco e esperar um pouco, melhorar a situação para comprar o resto da madeira. E ali seguimos. Daí começamos. Mas ela quer para frente, mas daí, né? Isso já daí falou, ela cuidava né? da bodega. E eu caçava. Isso já falou. E quais eram os animais que mais tinha para caçar? Quais eram os bichos que caçavam? Tateto e veado. E daí isso usava na alimentação? Claro. Claro que bicho que trazia para casa era para aguentar os dias, né, sem carne. E a pesca? Não pescava. O Aldino nunca pescou, agora nunca quis tinha pescar. companheiro de caçada que pescava muito. E lá em Sol de Maio, foi construído o clube social? Tinha salão, alguma coisa depois? Não. Tinha só da igreja, né? Da sociedade lá, da igreja. E acontecia alguma festa, alguma coisa nessa igreja, baile? Sim. Sim. Fazia as festas das comunidades, né? Cada ano, igreja. geralmente. Agora, baile lá, eu acho pouco. que lá nem tinha lugar para baile. A senhora já falou antes que também as mulheres, na hora de folga, jogavam um baralho. Além do baralho, tinham outras coisas que as mulheres faziam para se divertir? Passar o tempo? Tomar chimarrão nos domingos de tarde. Eu quase sempre tinha que cuidar do boteco, não sobrava muito tempo, porque ficava aberto nos domingos. A bodega era Depois, aberta direto. quando parei com o boteco, daí eu jogava baralho. Mas mais era jogar baralho, muitas fazia crochê, mas meio pouco também. Lá em Sol de Maio, chegou a ter a Sociedade Dama? Jogo de bolãozinho? E as crianças? Qual que era o passatempo delas, o divertimento? Os nossos piá, os 2 mais velhos, era jogar bola. Eles adoravam jogar bola. E quando chovia, tinha a estrada, né, que passava na frente da casa, daí vinha aquele rio de água, daí eles iam lá naquela água que vinha de cima, assim. Além que não tinha outras coisas, nós mesmo não tínhamos o nosso time a par da casa, né, 50 metros da casa, então os piá não tinham dia, então o futebol então sempre estava na frente, né, para as crianças, para os guris se entreter. O item sobre emissoras de rádio e TV. A família tinha rádio? Bem no final, o rádio que nunca funcionava. Mas lembra de alguma emissora que ouviam na época? Não lembro.
Lembro a primeira televisão que nós tivemos, nós já morávamos em Medianeira. A primeira televisão. O meu pai, até hoje nós temos uma crítica ainda, que ele tinha um rádiozinho, e eu ficava sempre escutando, eles querendo escutar, como é que é o nome daquele país? Esqueci, mas a Suíça, agora que eu me lembrei, o meu pai, com o rádiozinho sempre escutando a Suíça, que para nós nem sabia o que ia ser. Lembra que ano que foi que tiveram a primeira televisão? Foi. O meu filho mais velho tem 62 anos e ele tinha 17, daí faz quantos anos? 49 anos. Lembra de canais que assistiu no começo? Não lembro, mas eu acho que era Globo. Canal que assistia na TV. Não tinha TV. Daí naquele ano foi comprado a TV e o aparelho de som, daí estava em cima. 2016 sobre bailes de casamento. Eram realizados bailes antes de maio? Não. E tinham músicos? No dever, não sei o nome dele. Dever de morar Um velho já morava lá quando nós viemos ali. Eu tinha uns 3 ou 4 filhos, já quase com uns 90 anos, filhos. Eles eram músicos, os alemão velhos lá. Aquele de assopro, assim. Não tem aqui no museu umas coisas que é deles? Tem aqui no museu. Ele que, quando tinha festa da igreja, daí eles iam tocar, animar as festas lá. E as festas de casamento? Como que eram na época? Eu lembro de poucos casamentos. Estava lá, mas quando casou o irmão do Aldino, daí dançaram um pouco lá nós tínhamos um barracão, assim, onde estava produto, daí eu sei que de noite dançaram um pouco lá. Mas eu acho que cada um fazia assim na casa o que dava, né? Porque não dava festa. Para fazer uma organização, para dizer para ficar assim, a foto assim, eu acho que nunca faziam. 2017 sobre a vizinhança. Como é que era a relação com os vizinhos naquela época em Sol de Maio? Nós se dávamos com tudo lá, os vizinhos. Uns que já estavam lá, outros que chegaram logo depois. E tinha bastante visita desses vizinhos? Se reuniam com frequência? Sim. Quando se reuniam, o que faziam? Sempre domingo de tarde, o dia santo, assim, daí eu ia na casa do outro, lá de vez em quando ia almoçar na casa do outro. Os vizinhos, assim, de antigamente eram assim, né? Tiveram o costume de fazer mutirão com os vizinhos para alguma atividade? Teve vizinho lá que fez, nós já não. O comércio maior daí era Itacorá, né? O que já tinha em Itacorá? Tinha comércio, tinha 2 postos de gasolina, 2 comércios, 2 postos de gasolina, um hospital, colégio, cartório, serraria, oficina mecânica, laminadora de madeira, moinho que levava milho lá, que era desses Quédica,
Aquela Gisele que trabalha lá no posto era do pai dela, que tinha um moinho que nós levava milho para fazer o fubá, que já pertencia no Itacorá, né? Lá em Sol de Maio também tinha moinho. Bem o vizinho, o Max, colocou um moinho bem a par de casa lá. E o que mais que tinha no Itacorá? Tinha bem dizer de tudo, né? E Sol de Maio, ela tinha o comércio da família. O que mais tinha assim de estrutura? Teve escola, igreja, teve mais algum comércio? Tinha mais outro comércio do Arlindo Scapini, mas era assim, um comércio bem pequeno, que logo ele parou. As estradas, daí na época lá, quais eram as principais estradas e como é que eram as condições dela? Era a faixa de Foz a Guaíra. Depois aquela entrada de Sol de Maio para Missal, que cruza aqui o São João, aqui ali onde está aqueles iape ali a estrada, passava essa estrada daquela vez. Daí tinha as estradas que ia para a costa. Para São Miguel, teve estrada por tempo daí? Daí vinha por aqui, Era essa aqui. né? Isso que é hoje. Essa daí aqui. antes do Itaipu... Mas só que passava a ponte ali do Cuí, ali. Do Ipiranga, passava no Ipiranga. mais para cima, tinha um cruz que a gente ia. E como é que era a conservação dessas estradas? Era péssima. Era interior, no interior não tem lugar que seja muito bom, né? Eu cansei de empurrar carro, jipe, corcel, nos barros. Eu sou treinada de tudo. Quais foram as primeiras empresas de ônibus que circularam aí? Maringá. Maringá? Qual era o trajeto que ela fazia? De Foz, que eu sei, ali tinha o ônibus da Maringá, o resto eu não sei. Foz a Guaíra. E tinha mais por dia? Tinha que ter mais. Vinha de manhã e de tarde. Tinha. De manhã ia para Foz, de tarde voltava. Era um horário assim por dia. 89 sobre outro isso, né? Sobre a religião. Qual é a religião da família? Católica. E lá em Sol de Maio, lembra quando foi construída a primeira igreja? Ou já tinha quando vocês foram morar lá? Não tinha. Foi depois que nós morávamos lá. E essa construção, teve a participação da comunidade? Como é que foi a construção dessa igreja? Sim, foi Era com a comunidade. A senhora consegue lembrar de como é que era essa igreja? Parecida com isso. Era uma casa de madeira, né? Era uma casa bem simples. Assim. Eu acho que tinha uns 10 metros e uns 7 de largura. De início, muito tempo que comandou lá, que acompanhava e dava pulsação à religião, esse Pedro Edio, acho que tu conheceu ele, que morreu aqui. A velha parece que morreu essa semana passada. Mas antes dele já tinha igreja. Sim, mas esse, há muitos anos, né, ele sempre dava depois, sustentação. Quando eles vieram. Lembra de quem era o padre, de onde que ele vinha? De São Miguel. Como que era o nome do padre? Eu tenho a foto dele, que ele fez a primeira comunhão dos 2 filhos mais velhos. Esses dias ainda falaram o nome do padre. E quando o Lúcio e o Careca fez a primeira comunhão, nem tinha igreja. Era na escola que eles fizeram a primeira comunhão. Depois que fizeram daí a igreja. A escola servia também como igreja. E além da igreja católica, tinha alguma outra? Não, tinha uns que era da outra religião, mas daí ia no Itacorá.
E faziam novenas, procissões? Não. Sobre a saúde de Kim 21, como era o atendimento à saúde quando chegaram lá em Sol de Maio? Quem tinha dinheiro ia para o médico, e quem não tinha, Morria. morria, porque não tinha. Nós mesmo viemos conhecer ganhar alguma coisa de saúde, depois que nós viemos morar aqui, de volta, em Itaipulândia. Lá em Medianeira eu nunca ganhava nada, nem ia atrás. Tinha algum que ganhava, mas era muito pouco. Hoje em dia parece que melhorou bastante já. Ali em Sol de Maio, na região de Itaporá, lembra se tinha médico? Quem eram os médicos? Tinha o médico, eu sei que o sobrenome era Ventura. Tinha 2 irmãos. Os médicos de Itacorá? Ventura. Tinha 2. É o mesmo que botaram esse barraco aqui do gaúcho aqui. É os mesmos que de lá se instalaram aqui. Eu não sei se eles vieram aqui já. Vieram? Vieram, né? Sim. É aqueles. Esse barraco ali do Vitor ali, os Ventura que se instalaram ali. Daí dali eles foram para frente. E dentista? Tinha dentista? Tinha. Ou eram dentistas práticos? Como é que era isso? Era só dentista, de arrancar os dentes e fazer as dentaduras. O nome dele era Armando. Como que era o genro do Pedro Tavares? Eu lembro muito dele, que é Armando, só esqueci o sobrenome. Ele mora lá em Cascavel, esse Armando. E casou com a filha do Pedro Tavares, que era dos pioneiros de Itacorá. E os partos, como é que eram realizados? Como? Geralmente em casa, depois, porque no começo... Cada região tinha a parteira, era conhecida a parteira. Então, quando adoecia uma mulher, ela tinha que ter um próprio lá para ir buscar a parteira. Eu mesmo, o meu segundo parto, fazia 5 dias que nós estávamos morando lá em Sol de Maio, que nós estávamos em Itacorá, né? Nós fomos para nossa casa, fazia 5 dias. Daí eu ganhei o Cláudio. Daí de lá, eu fui ganhar ele lá em São Miguel. Daí lá tinha um morador lá que tinha um jipe, que nós não tínhamos naquela vez. Daí ele me levou eu lá em São Miguel para ganhar o Mas aqui não era por aqui, né? Tinha que ir lá para Foz do Iguaçu, para depois vir por lá. Naquele tempo não tinha asfalto, né? E era nem uma estrada, nem outra. Era tempo de política, ia ter... Eu sei que daí, para me levar embora, eles foram fazer política e me levaram embora do hospital. O pai do Dr. Luiz Medeiros era um. E daí tinha mais 2 que iam fazer campanha e me levaram embora. Noé Medeiros, o nome dele. De um, e os outros eu não lembro quem que era. Em Sol de Maio, Itaporá, lembram de alguma parteira, do nome dela? Tinha a Hilda. A Hilda, o sobrenome não sei. Falava velha, a Hilda. Não sei se ela morreu, mas eu acho que ela está ainda em Medianeira. Acho que morreu. Faz pouco ela foi para tempo, Medianeira também, né? No tempo do Itaipu lá. E a mãe do Aldino também era parteira. E costumavam fazer também remédios e medicamentos caseiros para... Sim, quando dava qualquer coisa, era tudo caseiro, era muito difícil. A mãe do Aldino era bem fazendeira de remédio, assim. Quais eram as doenças assim, mais comuns que as pessoas tinham? Na verdade, eu acho que era gripe, essas coisas. A doença? E muitos que davam alguma doença séria, né? Já teve um que deu, quando nós morávamos lá, logo no começo, deu meningite nenhum. E daí o Aldino... Eu adoeci. Fui para São Miguel. Que idade o Lúcio tinha?
10 Não, anos. mas isso foi depois. Não, mas eu quero contar isso, Ah, cara. deu a meningite no Aldino. Eu quis contar daquele piá lá que tu levou Ah. para São Miguel, Ah, tá, então que vamos estava seguir. morrendo. Vamos seguir naquele, né? Nós ia jogar bola por lá nos vizinhos lá e tinha uma casa lá que sempre tinha, lá tinha um doente. Mas eu era novo também, pouca tinha experiência disso. De repente, aquele homem lá em casa, para mim levar o filho dele para Santa Helena. Com o jipe, que eu tinha um jipe. Era a condução que tinha por ali. Eu pego, vou lá, que era um pouco para lá da minha casa. Cheguei lá, ele trouxe o piá erguido no colo. Ele tinha dado a meningite nele, ele já tava com o teto. Já estava configurado o teto. Ele só botava o calcanhar no chão e a cabeça já estava dura. Chegamos em... Dá para mim um pouco de água. No hospital em Santa Helena. Entramos, o doutor consultou o piá, diz aí, isso aqui é só em Curitiba. Que aqui, doutora, daqui não trata essa doença. E se vocês vão para Curitiba, ele morre na estrada. E aqui ninguém trata dessa doença. Daí eu falei para ele assim, trata assim, doutor. Eu enfrentei o doutor, trata assim. Ele, não, daqui ninguém trata. Bom, mas já que o doutor largou, então não tinha conversa com ele, né? Ele falou que não trata, então. Voltamos, botamos o piá no jipe e viemos. Daí então, antes de chegar em casa, daí tinha que deixar o piá em casa. Mas aquele piá daquele jeito lá, duro lá. E eu falo para o homem assim, mas e agora, o que eu vou fazer? Ah, seu Aldino, eu não tenho um pila para gastar, eu não posso fazer nada. Por mim, vou deixar ele em casa aí. E daí eu pergunto para ele, e se eu levar ele para frente? Não, seu Aldino, está nas tuas mãos. Eu toco o jipe. Chego em casa, falei para ela, contei o caso para ela, assim, o piá está aí para morrer, e eu vou levar ele para São Miguel. Chego em São Miguel e conto o caso para o médico. O médico consultou a criança e me falou para mim assim, Aldino, o piá tem 5% de vida. Mas o meu hospital é para morrer gente. Não é para vir aqui só para sair vivo. É para morrer gente. Mas daí, eu expliquei para o médico que ele não tinha condições de pagar nada. Ele, mas eu pego ele para tratar. Ele pegou esse piá para tratar. Era um piá já com quase 2 metros de comprido. Era um baita gringão. Entreguemos para o médico. Viemos embora. Dali não sei quantos dias que fomos ver lá, curou o piá, salvou o piá. Esse piá. Agora, está seguindo a fita, nós estamos falando da meningite, né? De repente eu adoeço. Aí. Daí ela pegou e me levou para São Miguel. Mas mal. Tu foi. Tu ainda ia dirigindo. Depois Final, que... Mas tu estava junto, eu não sei como é que foi. Mas tu estava junto, estava. Porque daí vai mudar a conversa, eu dizer que eu estou mentindo. É. E falei para o médico assim, engraçado essa conversa. O doutor, eu quero que o senhor veja da minha cabeça. O meu problema é da cabeça. E eu falei para o médico, antes de ele começar a me tratar. Me internou. E daí no outro dia o Lúcio veio me buscar. O Lúcio é esse meu filho. Por isso que eu perguntei a idade do Lúcio. Eu acho que ele tinha uns 10 ou 15 anos, uma coisa assim. Era um piá. Com um corcelzinho. No outro dia veio me buscar. Cheguei lá, ele chegou lá, eu estava igual. Não, agora tem que vir amanhã. Eu não sei se foi 5 ou 6 vezes que ele foi daqui para São Miguel, num pantano, num barral daqueles, me buscar. E para bando 6 dias assim, eu falei para ela assim um dia antes, amanhã eu vou para frente. E ela disse, para frente o quê? Aonde? Campeão médico. Eu falei para ela, não estou falando lá no Rio Grande. Daí ela disse, então vamos para casa e depois vamos ver o que fizemos. Eu disse, vamos para casa morrer, porque a de São Miguel aqui, naquele tempo era um inferno já as estradas, né? No outro dia cedo, veio a enfermeira com a bandeja. E eu disse, pode voltar. Ela disse, por que, seu Aldino? Disse, o que tem? Disse, eu quero médico, eu quero ir para frente, quero achar médico. E ela disse, seu Aldino,
Isso aqui não é remédio. Isso aqui é um calmantinho. Daí aquele me envenenou, viu? Eu morrendo e a enfermeira me trazia um calmantinho, já com todos aqueles dias, todo dia um calmantinho, até morrer. Daí ela voltou. Mas daí, quando ela disse que era um calmantinho, eu disse, então pode aplicar. Esse tal de remedinho, eu não me lembro o que era. Às 9 horas entrou o médico para dentro, tipo um louco, assim. Entrou para dentro, meio dando coice das coisas assim. Ué, o que é aí? O que tem aí? E eu disse, não tem nada. Disse, mas o que é? Eu disse, eu quero médico. Falei pro médico. Eu quero médico. Quero ir para frente. Disse, eu falei, pode acertar a conta, que naquele tempo era só no dinheiro. Daí, ele foi lá, acertou a conta, fui lá. Naquele tempo eu dava cheque, né? Daí eu não pude mais assinar o cheque. Não enxergava mais para assinar. Daí, aí ele me salvou. Porque ele me perguntou para mim, tu quer que eu aponte um médico para você? Ele disse, eu quero. Daí ele apontou o médico de Cascavel, né? Aí me levaram para Cascavel. Foi a salvação, porque ele me largou na mão dos médicos especialistas lá, os médicos bons. Os dois médicos que me curaram. E eu fiquei deitado 18 dias. 18 dias, tomei 65 litros de soro na veia, só tirava de um braço para o outro. Daí se salvou. Aí fui de azar, né? Não morri. Eu vi que a família teve carro. Em que ano que a família conseguiu adquirir o primeiro carro? Que carro foi esse? Primeiro foi um Jeep. Agora o ano eu não lembro. Comprei em Curitiba um Jeep capota de aço, então ele é pesado, porque capota de aço ele tem peso, né? E eu morando em São Demais. Daí cruzando aqui, tá pulando por aqui, no mato aqui, daqui para lá. Tinha dado uma chuvinha, então a estrada estreita, lisinha, né? Eu resvalei e o Jeep capotou. E eu fiquei dentro, daí eu virei, porque o Jeep ficou de costa, deitado de costa, com as 4 pernas para cima. E eu fiquei dentro, igual um tigre do cedo, daí eu me virei, daí estava de 4 pés lá dentro, campeando um buraco para sair. Daí chegou uns caras, não me lembro quem, e vim capotar, viraram o Jeep de volta, na hora assim. E eu já peguei o volante e não dei volta daquele jeito. Esse foi o primeiro carro. Eu acho que foi no 70. Foi isso. 2022 sobre a segurança pública. Como era a segurança pública, o policiamento naquela época lá em São Demais? Era horrível. No Itacorá horrível. Tinha o batalhão. Nós fomos lá, já tinha o batalhão. O batalhão. E daí tinha as polícias, tinha o Cabo João, que se tornou bem amigo nosso. E tinha outro policial que era contra nós. Então, nós sofremos muito lá por causa dele. Perseguiram nós por contrabando, que antigamente dava muito contrabando de café. Eles faziam, né? Antes de nós ir morar lá ainda, eles passavam muito café lá. Mas depois, quando nós fomos morar lá, eu acho que já era uma turma de bandidos. Eles vinham de fora de Cascavel, para fora do comércio, longe, com a carga de café, e vinham. E aqui eles pegavam o caminhão, consumiam com motorista, e caminhão, e café e tudo, consumiam com tudo. E eles estavam nesse batidão aí. E eu nunca demiti coisas erradas, qualquer coisa assim. Então eu era fora, eu não embarquei nesse time deles. Eu sei que a gente sofreu, assim, daí era uma turma lá de polícia lá que perseguia nós. Na época o contrabando era o contrário, né? Claro. Você ia do Brasil e ia para o Paraguai, né? E agora vem de lá. Tinha cadeia? Pública? Tinha, no Itacorá tinha. E era comum as pessoas usarem arma, tudo, pessoal? Faca? Revólver, nada? Todo mundo tinha nas casas, assim, era difícil onde não tinha. E acontecia muitos crimes, brigas, desentendimentos?
Pouco. Lá tem umas mortes, umas coisas, mas não dava muita Não, para ser que o povo usava muita arma, assim, quase não dava briga. E quando dava as brigas, tinha assim um motivo que era o principal? Tinha motivo, aquele negócio que não é garrafinha desse tamanho assim, né? Na festa, quando faziam festa, que bebiam, daí provava que era a cachaça que estava brigando, não era eles. Né? Sobre a emancipação política de Itaipulândia. Quando tiveram as primeiras movimentação para a emancipação de Itaipulândia, quando foi isso? Como é que vocês viram isso? Estavam morando aqui no município na época? Sim. Nós morávamos em Medianeira, né? Quando lotaram. Mas tinha uma propriedade aqui. Sim. Nós fomos morar para Medianeira, mas nós sempre seguimos aqui. Aí você entrou na área, quando começou a área política, né? Eu era amigo do Miguel. Deixa ela ter. Não, pode falar. Mas ela entrou na área, né? Sim. Eu era amigo do Miguel. Bastante amigo. Porém, ele fez bastante assim, coisa a favor da gente, né? E começou a política. E eu só antes via dizer as coisas. Aí começou, Lotário e Miguel. Eu chego daí eu estava morando em Medianeira nessa época. Cruzando a esquina gaúcha, um movimento lá. Eu parei e perguntei o que tem aqui. O comércio, assim do Lotário. E vem aí, vem. Acompanhar nós na campanha. E eu estava assim, sendo amigo do Miguel, e sabendo das coisas, a passagem de antes, eu estava assim, meio na ideia assim, de que achava que o Lotário merecia, às vezes, a vencer a política aqui em Itaipulândia, por umas coisas que eu soube de antes. Levei as coisas na fazenda, voltei na esquina, daí em término do tal de comércio. Daí começou ali a política a funcionar. Aí falou um candidato vereador, falou um, falou outro, daí por último o Lotário subiu lá e pregou lá o que ele quis. E quando ele saiu de lá, do balcão, eu fui encontrar ele, dei a mão para ele, fiz minha obrigação, e ele falou para mim, gostou do que eu falei? Não. Falei para ele, não. Aí ele se chocou. Ué, não, por quê? Eu gostei do que tu não falou. Mas como que eu não falei? Tu não falou do Miguel? Então eu gostei do que tu não falou. Tá. Então ficou assim. Aí eu fui pro lado do Lotário. Ele venceu a eleição. Eu ajudei ele. Ele venceu a eleição. Daí seguiu a campanha. A tal de quem é esse presta, que não presta e coisa. Na outra campanha, daí o Miguel embarca pro meu lado para fazer eu virar. Do Lotário virar pro Miguel, que era meu amigo mesmo. E um outro cara aí, que é funcionário naquele tempo, aí, tal de Peninha, que é junto com o Miguel, mandaram um pedido para mim, para eu virar para o lado deles. Porque ele sabia que perderam porque eu era contra. Aí eu botei um obstáculo para o Miguel e para o Peninha. Isso. Se vocês dobrar isso aqui, daí eu vou para o lado de vocês. Eles mandaram me dizer para mim que iam falar comigo. Quando mandaram me dizer que iam falar comigo, eles já estavam baixando a carça nessa altura ali. Marquei o dia para eles virem comer ali. Daí vieram ali, eu fiz uma carne lá, e daí essa mulher aqui veio de lá também, ali para acompanhar ali, esse dia. E daí nós conversamos bastante, e daí saímos por um lado para conversar o segredo entre nós, o Peninha e o Miguel e eu. Daí conversamos um pouco, daí o Miguel falou assim para mim, Aldino, me puxou o assunto da política. Daí eu falei para ele assim, Miguel, tu sabe que tu perdeu a eleição porque eu era contra? Ele disse, eu sei claramente. E por isso que eu estou falando contigo. E eu quero que tu venha com nós. Daí eu abracei ele, falei, ele veio e me abraçou e me disse, Aldino, a melhor palavra que eu ouvi até hoje. E eu falei assim, Miguel, tu sabe que eu fui contra, sim.
agora vou te fazer ganhar uma vez. Então, como que eu fosse um comandante. Miguel, agora vou te fazer ganhar. Daí ganhou, daí Então, ficou. com relação a Itaipu, nós estamos com o nosso tempo bem curto, né? Com relação a Itaipu, vocês tiveram terras indenizadas? Sim. E em que ano que foi a indenização para vocês? Que ano? 80 e... não foi tudo numa vez que nós Não, tínhamos porque tinha quantos bastante área. pedaços. Daí Então eu era um acho que tempo um, depois da outra, depois da outra. Quanta propriedade tiveram indenizada? Ai, nem lembro, que nós tínhamos quantos escrituras. Aquele diabo das potezinhas que eu falei antes ali, Que então, que eu daí- comprava dos colonos. Daí uma era aqui, outra lá. Mas de 80 por aí, 78 por aí, que fomos. Como é que essa família ficou sabendo da indenização? Isso já, bem antes do Itaipu, já eles começaram, né? INCRA, que ia vir ao Itaipu. Isso eles... E A o casa primeira- por casa. A primeira Talvez. conversa, quando veio, começaram a marcar lá onde é que era para vir água, eu pensava, isso é a maior mentira do mundo. Que vai vir água aqui. E o que recebeu pela indenização? Achou que era correto? Que foi justo o Foi, recebimento? Não, foi. Era justo. Injusto é o que o povo falava, que tem quem fala do Itaipu de mal. Injusto era falar deles, que eles pagaram mais que valia. Que muitos daí foram sem sorte, não aplicaram onde não devia. Sei que se tivesse ficado lá, eles estavam tranquilos, né? Isso que eu acho que foi mais a queixa. Teve manifestações contra Itaipu? Teve. O povo tiveram pouca cabeça, porque quando começou que o Itaipu lançou o preço, o valor das terras, o povo se juntou, não ficou um em casa, menos o Aldino, que ficou em casa, que não foi acampar na Foz do Iguaçu contra o Itaipu, fazer um levante lá contra o Itaipu. Só eu não fui, porque eu achei que não tinha por que ir. Tá. E daí, vou explicar por que esse povo for mal. A greve lá era pedindo, eu não me lembro quanto era por cento, pedindo aumento do Itaipu, tanto por cento. E o povo fora dessa divisa, quem tinha terra para vender, também apoiava esse aumento. Porque se aumenta essa dentro da área do Itaipu, essa fora também aumenta. Então o povo fora, as fazendas, de gente que tinha mais terra, escorou esse povo lá na Foz do Iguaçu, fazendo esse levante lá contra o Itaipu, para o Itaipu aumentar tanto por cento o pagamento dessas terras. Porque daí esse que sai daqui, ele tem 10 arqueiros aqui, na Itaipu, aumentou tanto a dele lá que ele vai comprar, porque ele sai daqui, ele vai comprar lá. Então, judiou do pessoal, assim. Então teve quem não levou vantagem por isso. E agora, sim, para encerrar, Sr. Juscelino, com o seu Aldino, tem uma história, um fato, alguma coisa que gostariam de deixar registrado? Agora, de momento, até nem... Eu acho que é o que nós falamos ali, né? Seu Aldino? Tem. Nós tinha. Antes eu gravei Itaipu. Agora vem o pau. Nós tínhamos ônibus na frente da casa, não sei quantos ônibus por dia, de Foz a Guaíra. Agora nós temos que vir para Itaipulândia com péssimas estradas, com promessa do Itaipu, que o Itaipu agradou o pessoal com promessa. Que tinham estrada acima do que tinham. Então, não era para o Itaipu ser um problema para o pessoal, era para ter estrada. E daí foi feito talvez traçado a estrada do Itaipu para sair, que seria então o correto, mas não foi executado. Enquanto isso, nós temos lá no canto, mal de estrada, porque o Itaipu fez assim. E a gente não tem força para fazer nada. Então, tem essa aí, a queixa da estrada, a saída do pessoal da nossa região para fora. Se quer alguém, uma autoridade, quiser fazer um levantamento para ver a situação que está, e antes como é que era.
que nós tínhamos ônibus na frente da casa. Então tá. Obrigada. Eu agradeço vocês. Quando vê, passa o tempo que passa voando, né? Aham, nem sei que hora que já.